os bons testemunhos. Porque o melhor testemunho de todos é a conversão. Agora, história todo mundo tem, né? Eu tenho a minha, você tem a sua. Obviamente que eu provavelmente tenho um pouco mais de história, pelo fato da minha idade ser bem mais avançada do que a sua, né? Mas a gente teve uma vida muito pesada quando criança. Eu, quando fui para Pelotas, para você ter uma ideia, para mim, a cidade que existia era Camaquã. O mundo era Camaquã. Eu nem admitia existir uma outra cidade. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, como criança, digamos assim, desculpa o termo, eu fiquei com raiva de Pelotas. Eu digo, como vai existir uma outra cidade que não a minha? Eu não tinha essa noção de abertura de que há outra cidade. O senhor tinha um amor por Camaquã? A gente vivia ali, era o nosso mundo, a gente era criança, não estudava, não lia, era aquilo ali, parece assim para mim que era tudo ali, né? Quando eu cheguei lá, eu fui apresentar para minha mãe e aí começou os primeiros impactos, né? Os primeiros impactos. Por que primeiro? Porque a gente teve aquele choque, assim, com uma realidade, porque meus tios que me criaram eram bens de vida. Minha mãe, muita dificuldade de vida, sempre sozinha, né? Sozinha, que eu digo assim, sem um amparo. Ela era a mulher do poço de Jacó, ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. E aí vem muitas críticas sobre isto, na qual eu vejo por um outro lado também. Como filho, eu vejo nisto nela uma necessidade que ela se jogou naquela época para poder nos sustentar. Nós éramos entre 5, né? E eu, quando cheguei em Camaquã, uma coisa que eu me estranhou muito, porque, aliás, em Camaquã eu brincava no fundo do pátio com um menino, um negrinho, que estava numa outra casa. E nós só brincava pela tela de arame. Ele do lado de lá e eu do lado de cá. Era um apartheid, né? Então, cada um na sua. Não deixava eu ir lá, nem ele vir aqui. Mas nós nos dávamos muito bem. E o nome dele era Cláudio. E eu brinquei com ele assim durante muito tempo, aquelas coisinhas ali de cerca, né? Quando eu fui para Pelotas e cheguei na casa da minha mãe, e a minha mãe disse, olha, Antônio Carlos, eu vou apresentar aí os teus irmãos que tu tens. E aí, então, ela começou a apresentar. Apresentou o Mauro, a Mariara, que até então, até o momento, e até bem próximo a minha idade, eles eram meus irmãos por parte de pai e mãe. Eu descobri depois, com 60 anos, que o meu pai era o meu tio e que o meu pai não era o meu pai. Quem tiver em casa que consiga entender, que entenda, né? E aí, então, eles não eram, na realidade, os meus irmãos, mas ali apresentaram como irmão, Mauro e Mariara. E aí chamaram os outros 2, que eram 2 pretinhos. Uma menina, na época, né? E um menino. Quando eles me apresentaram, o menino era aquele que eu brincava lá na cerca. E aquilo me doeu muito. Eu digo, mas por que nunca... Ele é meu irmão, e por que nunca me disseram isso? Por que sempre impediram esse contato de eu ter com ele aqui, de poder saber que ele era meu irmão? Não me explicaram. E aquilo ali, na realidade, se me bateu muito forte em mim. Eu senti muito. Eu até tenho a pretensão aí, estou escrevendo, não terminei ainda, né? Retalhos do Passado, que é um livro, e eu conto isso no livro. Aquilo ali me falou, assim, muito profundamente. E aí eu passei a conviver agora com uma outra realidade. E aí me apresentaram também. Isso com que idade, pastor Sortinho? Aí eu já tinha uns 6 anos, né? 5 para 6 anos, né? Mas era muita informação para uma criança. Era. A gente vivia assim, sabe? Em termos de família, era informação em cima de informação. E nem umas boas, a princípio, parece não ser boas. Eu não tenho nada. Aí me apresentaram a outra irmã também, que aí era irmão dele, porque os 2 eram negros. E aí me apresentaram a outra minha irmã, de quem eu passei a ter e tenho até hoje, um relacionamento muito forte. Muito forte. Eu amei aquela irmã, sabe? Foi uma coisa assim muito linda. E aí começou a surgir essas perguntas, esse questionamento, por que isso? Até esta, por que de outra cor? Por que negro se eu sou branco? Eu não entendia muito bem esses relacionamentos, eu era criança, né? Mas isso aí começou a falar profundamente na personalidade de formação. E aí os tempos foram passando, claro, e a gente foi vivendo ali naquela época, isso em 60, né, na década de 60. Eu tenho para mim hoje, foi uma das melhores épocas que eu vivi, foi a época de 70, para mim, em termos de tudo, até de igreja, confesso, né? Porque havia uma fé mais genuína.
A minha mãe, contudo, de não poder frequentar como membro uma igreja, ela nunca deixou de ir. E foi através das orações dela que eu acabei me convertendo. Então, o que acontece? Nesta oportunidade, eu comecei a me adaptar e conheci o meu padrasto, né? Que seria o último da minha mãe, que era o Jorge, que a gente até apelidou até hoje e nos referimos a ele como Pai Jorge. Ele era de descendência, a gente dizia turca, mas não era turca, ele era sírio-libanês, né? Mas pobre. Os parentes lá, os donos dos hotéis, dos sírios-libaneses lá, eram tudo rico, mas ele vendia, né, roupinhas aqui e ali para sobreviver. E a gente começou a conviver com aquilo. Mas eu comecei a ser tão feliz como criança, por isso que a inocência de uma criança é muito linda, muito linda. Porque eu não fazia questionamento, eu queria viver, né? E naquela época se tinha muito brinquedos, a gente saía para a rua para brincar, né? Não tinha essa coisa assim de celular, de ficar preso dentro de casa. Não, amanhecia e nós já ganhávamos a rua. E ganhávamos a rua por quê? Porque ali é que nós ia brincar o tempo todo, né? E ali eu comecei a conhecer uma certa liberdade de pensamento, sabe? O senhor tem contato com seus irmãos todos, esse pessoal aí, pastor? Ainda? Tenho. Eu tenho em Brusque, Santa Catarina. Eu vou seguido lá onde mora essa minha irmã, né? A Cláudia Regina, que é de Cor Negra, que acabou trocando o nome. É uma série de problemas aí, né? E também o Cláudio, que também mora em Florianópolis. E a minha irmã, outra, Mariara, que mora também na cidade de Brusque. A Regina também foi a primeira depois a ser mandada embora. Não é mandada embora. Não tinha como sustentar a casa. E a minha mãe chegava aquele períodozinho de férias, vocês têm que arrumar pra onde ir. Nós ia na Colônia Maciel, lá em Pelotas, trabalhar só pela comida, né? Trabalhava ali para ganhar a nossa comida, ali ia afrouxar em casa. A minha irmã veio para São Paulo e foi trabalhar também, morar com os tios, os parentes em Porto Alegre. Depois de Porto Alegre ela foi para São Paulo e eu sentia muita saudade dela, porque nós nos dávamos e nos damos até hoje muito bem. Para te ter uma ideia, pastor, já se me permite, você disse que eu tenho um tempinho, né? A gente sentia assim tanta saudade, que aquilo era assim gostoso quando a gente conseguia matar a saudade, sabe? Isso é algo assim incrível que eu digo, porque hoje eu levo isso para a vida espiritual. Me desculpe se em algum momento eu chorar, porque há momento que a luta ela é tão grande. E eu sei que o que está me dando assim dentro é saudade da presença de Cristo. Sabe, eu aprendi muito isto e eu vou correndo para os braços dele para matar essa saudade e continuar lutando e sobrevivendo. Então, assim, com a minha irmã, eu tive isto. Ela estava em São Paulo. Eu amava quando ela vinha, porque quando ela vinha tudo é novidade. Quando ela vinha, às vezes tinha até um pãozinho com doce, com chimia, porque ela chegava, porque o nosso pão era com banha, né? Então a gente se alegrava, mas daqui um pouco mais, aquilo ficava já costumeiro, uma semana, um mês, e a gente até sentia aquela vontade de sentir aquela dor da saudade para poder matar. Não sei se você me entende. Aí certa vez eu escrevi para ela quando ela estava em São Paulo, eu digo: saudade que mata, que amofina, saudade que virou sina, saudade que acalanto, saudade que diminui distância, saudade que me faz criança, saudade que me causa pranto, saudade que me cobre de tédio, saudade sem remédio, pois quando estou com você sinto saudade de sentir saudades de você. Sempre fui muito poético, sempre, em todos os sentidos. Então isso aí nos aproximava muito. E aí fui vivendo aquela vida, aquele contexto, a minha mãe visitando igrejas, indo nas igrejas. Eu era pequenininho, eu dizia versinho nas igrejas, no Natal, sabe? Até que chegou um tempo, depois eu comecei a ser andarilho. Naquela época era fácil, a gente botava umas mochilas, eu e mais 4, nós nos encontramos inclusive até hoje. Nós éramos 6, somos 6. Hoje a gente de vez em quando faz um encontro em Pelotas ainda. Nós saíamos para viajar a pé, eu fui para o Uruguai a pé, eu vim uma vez para Camaquã a pé, né? A gente saía por aí afora no mundo para não pesar em casa, porque nas férias não podia estar em casa, não tinha dinheiro para sustentar todo mundo. E uma vez eu me acordei de madrugada e a minha mãe estava chorando, e eu fui no quarto dela, eu devia ter uns 8 anos,
E aí perguntei, que houve, mãe? Que a senhora está chorando? Ela disse, meu filho, eu não tenho como sustentar vocês. Eu não tenho dinheiro para comida amanhã. E aí eu disse, olha, mãe, então a senhora vai fazer o seguinte, comigo a senhora não precisa mais se preocupar. Eu não vou lhe dar trabalho. E aí o dia nem tinha amanhecido, eu peguei umas roupinhas que tinha e fui para as ruas de Pelotas. Aí fui dormir na rua. Não foi por muito tempo, graças a Deus, mas fui comer em latas de lixo. Fui dormir nos bancos da praça do Coronel Pedro Osório. Fui pedir sinal vermelho, aquela coisa de pivete, de menino de rua. Uns olhavam pra gente com desdém, outros com medo, outros com pena. E eu até tenho uma outra passagem que eu até usei num congresso que fui pregar, que eu acho assim muito, muito lindo, porque de tudo na vida eu procuro ver e tirar uma lição. Eu acho que a vida é o que mais nos ensina. E uma vez eu fui e fui roubar, se é que posso dizer assim, para mim não era roubo. Eu fui pegar numa fruteira algumas frutas para mim e para uns coleguinhas meus que estavam na Praça Pedro Osório. E quando eu entrei na fruteira para pegar, eu olhei primeiro, o dono não estava no balcão, era um senhor grande, gordão, típico de, né? Geralmente são assim. E aí eu olhei, ele não estava, eu entrei pé por pé e peguei umas frutas, que eu não recordo agora, enquanto deu nas minhas mãos, era mão pequena, mas peguei aquelas frutas e voltei. Voltei para sair correndo para a praça. Mas quando eu fui voltar, ele vinha entrando da rua. Ele estava na rua, eu não sei aonde, eu não vi. Ele veio, ele entrou atrás de mim. Quando ele entrou, bati no barrigão dele e a gente usava, por causa dos piolhos, um tupete só aqui. O resto era rapadinho, era só um tupete na frente. Ele me pegou do tupete e começou a me dar uns cascudos. Forte, forte, forte. E me arrancou, e aí me desacatou, mas isso aí pra mim não era problema. Eu ouvia seguir ladrão, pivete, sem vergonha, tinha que ser preso, tinha que isso. E eu peguei e fui pra rua e me sentei no meu próprio carcanhar, me agachei, botei a cabeça entre os joelhos e comecei a chorar muito, muito, chorava muito. E aí eu vi que pelo pesar vinha alguém, devia ser de um daqueles apartamentos ali, alguém que vinha passando, era uma senhora. Eu olhei por um sapato alto, aqueles Luiz XV da época, e toda, no meu tempo, eu sempre conto isso, pessoal, no meu tempo se chamava chamboloca, era aquela mulher que se vestia bem, mulher rica, né? E ela veio, mas eu disse que isso não vai dar bola para mim, nem eu para ela, eu estava chorando ali no meu desespero. E ela para na minha frente e diz para mim, né? Ei, menino, o que houve contigo? O que essa mulher vai querer saber da minha história? O que interessa eu para ela? Se tem dinheiro, a gente já tinha aquele pensamento assim, sabe? Meio revolucionário, se tem dinheiro, se tem tudo, que eu vou interessar para ela aí? E ela insistiu. E eu não dei bola, continuei chorando, cabeça agacha, nem levantei a cabeça. Aí ela se agachou, ela não se ajoelhou, mas ela se agachou e ficou no mesmo nível, pastor Jefferson, do que eu, e me pegou do queixo, me levantou o queixo e me colocou olho no olho. E disse, conta pra mim o que houve. Quando ela ficou na minha posição e me olhou no olho, eu tive coragem de contar para ela. E disse o que aconteceu. E ela disse, então vem aqui comigo. Me pegou da mão e me levantou. E entrou comigo na mesma, onde eu estava ali, tinha tentado pegar na mesma fruteira. E disse para o dono da fruteira, tudo que ele pegar, eu pago. Arruma uma sacola. E eu enchi uma sacola. E ela disse assim, você tem amiguinhos? Sim, eu tenho outros lá fora, lá estão lá, todos os meus amiguinhos. Aí já está uma facerice bruta. Já está entendendo o que estava acontecendo. E aí ela pegou e disse, não, então pega outra sacola. E eu enchi a outra sacola, disse, agora essa aqui tu leva para os teus amigos. Pode ir. E fulano, não me lembro o nome do senhor lá mais. Fulano, isso aí é comigo, eu pago. E aí eu saí correndo. Até quando eu cheguei na porta eu me virei e ainda botei a língua pro dono. Como quem disse, tu viu o que tu fizesse? E fui lá dividir. Bom, é uma história comum de quem fica contra, fica a favor. Só que depois de convertido, pastor Jefferson, e você que em casa nos ouve, eu descobri uma coisa muito linda. Por quê? Porque Jesus fez assim conosco. O livro de Hebreus diz que o Senhor, num contexto bíblico, procurou aquela palavra lá de Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós?
Porque a humanidade havia toda se perdida e não tinha condição mais. A lei já não funcionava mais. Então Deus, olhando, disse: eu tenho que salvar essa minha criação, dar uma oportunidade para eles. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O livro de Hebreus diz que Cristo se apresentou e disse: no livro do rolo está escrito a meu respeito: remova o primeiro, a lei, e estabeleça o segundo, a graça. E aí o que fez Cristo? Aleluia! Ele desceu para ser igualzinho a mim e a você. E ele nos olhou nos olhos para nos dar salvação e para nos dar tudo o que nós precisamos. E não só para nós. Ele deu para fazer o que vocês fazem, que eu achei muito bonito aqui, a evangelização por um clique. Ele não deu só para mim. Como lá eu não recebi só para mim as frutas, eu recebi para os outros que também estavam. Vai lá agora e divide com eles, porque a conta é minha, diz a mulher. Agora Deus faz com o seu filho a mesma coisa. E ele só conseguiu nos entender porque ele desceu no mesmo nível. Ele me olhou nos olhos e me perdoou, e não me acusou, e me deu salvação. Então, dentro desses parâmetros que eu vejo essas coisas, é que eu acho fantástico. Hoje nós estamos no período da graça. Você leu essa palavra aí desta mulher do fluxo de sangue. Claro, você sabe, né, pastor Jefferson, desculpa, mas esta mulher não era um fluxo de sangue normal. Por que eu digo que não era normal? Porque essa mulher não era brasileira, essa mulher não era americana, não era uma doença normal de um fluxo de sangue. Essa mulher era judia. E toda mulher judia, segundo a lei, que tinha fluxo de sangue, ela não podia coabitar com o marido, ela não podia dormir na mesma cama do marido, ela não podia entrar na sinagoga. Ela tinha uma série de restrições pelo fluxo que ela tinha. Então eu quero acreditar que quando esta mulher, depois de tudo aí que você leu e narrou muito bem, quando Jesus falou para ela: então vá, mulher, fique livre do teu mal. O que aquela mulher fez por primeiro? Eu não sei, a Bíblia não me diz. Mas eu quero acreditar que ela saiu correndo para entrar na sinagoga, aonde os sacerdotes não deixavam ela entrar por causa da lei. E quando ela vem entrando lá na sinagoga, o sacerdote diz: ei, mulher, tu não pode entrar aqui. Tu não pode, tu é contaminada, tu não é pura. Que resposta teria essa mulher? A lei me contaminou, mas a graça me purificou, agora eu posso entrar. Aleluia. Então esse tipo de, sabe... Oh, Jesus, isso é lindo. Então a vida da gente, todos nós temos história. Eu sempre disse, eu era para ter dois lados. Único. Ou eu ia ser radicalmente contra tudo que de Cristo há e contra a sociedade, ou era para ser o que hoje sou. E se hoje sou, com todos os meus defeitos, pastor Jefferson, eu devo muito para o Senhor Jesus. Então por isto, eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Eu vou reduzindo o meu corpo à servidão para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ser reprovado. Senão de nada vai me adiantar minha corrida. Eu tenho que ter essa liberdade. E ali eu fiquei durante muito tempo, depois caí nas drogas, né? Vendia muita droga, falsificava maconha para vender. Né? E como o senhor entrou, pastor, pro evangelho? O que te levou pro evangelho? Você sabe que eu tava acompanhando o teu testemunho aqui e todos os pastores que passaram aqui, eles passaram por dificuldades tremendas, sabe? O pastor Agostinho, o pastor João Luiz, eles passaram por dificuldades tremendas. Tem um dito popular que fala que grandes lutas forjam grandes caráteres, né? E é impressionante como Deus ele trabalha na vida da gente assim. É muito linda a tua história, pastor. É uma história de superação. Parabéns, pastor. Mas o que te levou assim? Essa dificuldade foi a principal causa de te levar ao evangelho? Quem que te levou para o evangelho, pastor? É boa pergunta e bem pertinente. Na realidade, a gente nunca deve desprezar ninguém. Tu sabe que, não sei, eu sou bem mais radical na minha fé, na minha crença e naquilo que eu prego. Eu sou bastante radical. Mas ao mesmo tempo eu me sinto livre, porque nada há mais democrático do que a palavra de Deus. Você prega, a pessoa ouve. Creu, segue. Não creu, não segue. É a pessoa que decide. Então, eu, na realidade, eu lia. Eu sempre gostei de ler. Leio, né? Queria muito que meus filhos leem também, principalmente o primogênito, né? Mas hoje em dia a leitura é uma coisa que está escassa, né? E muito escassa. Hoje a questão de leitura é demais da mídia em si. Mas eu lia muito. E como eu não tinha dinheiro,
eu ia para a biblioteca de Pelotas ler. Eu fazia 8 quilômetros para ler Aristóteles, Era um passatempo a leitura. Era um passatempo. E eu ia para lá, não tinha nada que fazer mesmo. E eu fui crescendo naquele meio de leitura. E aí um dia eu apedrejava Camburão da Polícia Civil, acho que não tem nenhum policial, agora já passou, né? Da Brigada Militar, apedrejava, me escondia, coisa de guri. Nós fazia chover no bairro Santa Terezinha, em Pelotas. Um dia eu passo no último dia e está escrito: concurso para a Polícia Civil. Vou me inscrever. Tá louco, Joia? A pessoa me chamava de Joia, não sei porquê. A joia, até que era, mas não era lapidada, né? Um diamante bruto. Depois decidiu receber as pedradas. Eu digo, vou fazer o curso. Cheguei lá e o rapaz me ajudou, porque estava na última hora. Arrumei um troco, pedi o troco para fazer a inscrição, fiz a inscrição. Aí eram, na época, 3 mil candidatos para 300 vagas na Polícia Civil. Eu fiz para inspetor de polícia. E aí eu fui para ver na biblioteca, fui até a biblioteca para ver o jornal, Correio do Povo, que dava o resultado. E cheguei lá, a biblioteca tinha fechado. Eu digo, meu Deus, caminhei 8 numa quilômetros a pé, só vendo. Uma curiosidade, agora não tem mais nada. Eu tinha reservado um dinheiro, porque eu só tinha dinheiro de ônibus ou para ir ou para voltar. Eu tinha reservado para voltar. Eu digo, eu vou de a pé e volto de ônibus. Aí quando eu voltei de ônibus, uma senhora se sentou, assim, a senhora bem avantajada, se sentou do meu lado, com uma bolsa cheia de compra e um jornalzinho enrolado do Correio do Povo. E eu digo, eu vou pedir para ela, mas ela era um pivete sujo, o que ela vai pensar de mim? Eu já estava louco para pedir, daqui a pouco ela tira e começa a ler. E eu espio por cima, assim, quando eu espio, ela está exatamente lendo toda a lista dos 300 que passaram. E eu fiquei olhando, e ela viu, de que era, moço? Eu digo, não, a senhora, é que eu fiz concurso para a Polícia Civil, eu queria saber se estava aí. Eu digo, o meu neto também fez, diz ela, mas ele lamentavelmente não conseguiu passar. Como é que é o seu nome? Eu digo, Antônio Carlos Oliveira. Então vamos olhar aqui. Aí ela correu assim, 127 estava o meu nome. Que alegria. O pivete foi uma... eu achei assim, é uma coisa de superação, né? Eu digo, agora eu estou na Polícia Civil, né? Só que, claro, aí